Assim, meu Senhor, te rogamos as tuas messes de amor, o teu amparo. Elevemos o nosso pensamento a Deus e façamos a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje e perdoai as nossas ofensas, assim como soubermos perdoar a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, para livrar-nos de todo o mal. Assim, meus amigos, apresento a vocês o nosso tão querido e amado Danilo Cruz, que irá abordar o tema o tempo. Fique à vontade, querido, a sala é sua. Obrigado. Boa noite, minhas amigas, boa noite, meus amigos. Para mim é uma grata satisfação estar de volta a esta casa virtual, se a gente pode falar dessa forma, que sempre me acolhe com toda a hospitalidade, com toda a amorosidade, com a receptividade ímpar. E é muito bom poder voltar para falar sobre essa doutrina que regenera, que esclarece, que liberta consciências e que nos traz tanta esperança, infundindo em nós inspiração para as nossas realizações, para os necessários sacrifícios da vida. E na noite de hoje nós temos a incumbência de conversar um pouco sobre a questão do tempo, que é no conceito de tempo a gente pensa um pouco, vai ter a chance aí de uma boa reflexão, de um bom pensamento, e vai, como diz Francisco Cândido Xavier, no Evangelho de Chico Xavier, ele coloca de uma maneira muito clara. Até hoje, ele diz assim, até hoje, de todos os espíritas que eu conheço, que desencarnaram e voltaram para falar-me sobre sua experiência, todos eles se queixam da questão do uso do tempo. Olha que fala importante, hein? Nós espíritas, quando chegamos no outro lado da vida, quando temos a oportunidade do encontro com a verdade, se a gente pode falar assim, nós temos, como diz Chico, invariavelmente esse tipo de reflexão. Como usamos mal o nosso tempo. Como é necessário que a gente aprenda a olhar o tempo de uma outra maneira. E aí, para falar sobre esse assunto, eu trago o primeiro capítulo do primeiro livro da série Fonte Viva de Emmanuel, pelas abençoadas mãos do médium Chico Xavier. Essa coleção, que é uma coleção esplêndida, uma coleção de livros que eu sempre recomendo, em que Emmanuel se detém a explicar, dentro de um olhar espírita, versículos do Novo Testamento. Ele vai falar sobre os 4 evangelhos, ele fala também sobre as epístolas universais, ele fala sobre o Apocalipse, ele fala de textos dos Atos dos Apóstolos, ou seja, diversos textos, as epístolas de Paulo, as epístolas de Tiago, as epístolas de João, as epístolas de Pedro. Ele vai desenvolvendo isso, mostrando um olhar espírita, para que a gente se utilize da chave do saber espírita como sendo a chave necessária para uma compreensão mais robusta dessa mensagem, que é a mensagem do cristianismo. É bom que a gente diga que sem a chave que a doutrina espírita nos lega, fica realmente muito difícil a gente compreender algumas falas de Jesus. Como entender, por exemplo, o Sermão da Montanha, as bem-aventuranças, sem o conhecimento espírita. Como é que a gente vai entender que são bem-aventurados os que sofrem? Porque serão consolados. Como assim serão consolados? É o conhecimento espírita que vem nos mostrar, por A mais B, através de uma lógica irretorquível, como é que se dá essa bem-aventurança. A gente vai encontrar a lógica espírita como sendo
o conhecimento absolutamente imprescindível para que a gente compreenda a doutrina do Cristo. E por isso Emmanuel se utiliza desse saber para explicar, usando essas 5 obras principais. Primeiro, ele psicografou o livro Caminho, Verdade e Vida, como eu falei, é o primeiro livro da série Fonte Viva. E aí a gente vai falar sobre o primeiro capítulo. Olha aí que interessante. E qual é o primeiro tema que Emmanuel escolhe para poder destrinchar, para iniciar esse trabalho de compreensão acerca do conhecimento que o Cristo nos lega? Ele se utiliza do assunto tempo. É o primeiro assunto. Óbvio que diversas são as outras obras, ele vai colocar. O primeiro livro é Caminho, Verdade e Vida. Segundo livro, que é um livro que é bom lembrar, né? É um livro que, apesar de tão atual, é um livro de 1949. É um livro profundamente atual, mas escrito lá em 1949 por Chico Xavier, obviamente que com o comando de Emmanuel, seu mentor espiritual. E aí, a seguir, ele vai psicografar o livro Pão Nosso, depois Vinha de Luz, depois Fonte Viva, e por último, mas não menos importante, ele psicografa o livro Palavras de Vida Eterna. Que são livros maravilhosos, são livros extremamente ricos, profundos, com temas extremamente atuais e necessários para que a gente possa despertar para um olhar mais ampliado, para um olhar mais detido na nossa jornada espiritual, no nosso processo evolutivo. E nesse capítulo em especial, que é o primeiro capítulo do primeiro livro, ele destrincha uma fala de Paulo, na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 14, versículo 6, que é a seguinte frase: aquele que faz caso do dia, para o Senhor o faz. E aí ele vai explicar do que se trata, o que é que Paulo estava tentando falar com isso e como é que a gente compreende isso dentro de um olhar espírita. Aí ele começa trazendo o fato de que a maioria das pessoas não percebe ainda os valores infinitos do tempo. Olha que fala interessante. A maioria de nós simplesmente não tem consciência de como é um recurso precioso o tempo. Quantas vezes nós nos vemos desperdiçando tempo, seja no joguinho eletrônico que a gente tem no próprio celular, seja com seriados longos e desnecessários que a gente assiste nos diversos streamings que nós temos disponíveis, seja no noticiário fútil e desnecessário, seja na leitura de fofocas ou na conversa infeliz. Quanto tempo nós desperdiçamos? Chico Xavier conta que certa feita, numa reunião mediúnica lá em Pedro Leopoldo, perguntaram para Emmanuel como é que ele sabia tanto a respeito do Evangelho, como é que ele tinha tanto conhecimento acerca do Evangelho. E aí Emmanuel respondeu: eu aprecio a riqueza do minuto. Olha que fala importante. Eu aprecio a riqueza do minuto, ou seja, saber usar bem o tempo que a gente tem, que é tão difícil, a gente usa tão mal. Aí eu lembro de alguns espíritos, como, por exemplo, Maria Loures, que eu vou ler, inclusive, no final, um pequeno poema dela que é fabuloso, em que ela fala em outros textos como é rico o que a gente pode fazer em apenas meia hora. Quanta diferença a gente pode fazer na vida de alguém com apenas 30 minutos. Com 30 minutinhos a gente pode dar uma ajuda sem tamanho. E aí isso me faz pensar que às vezes a gente acha que é tão pouco tempo, mas na verdade pode ter um impacto tamanho, tão grandioso. Às vezes a gente vê isso nos deslizes, né? Quando a gente comete um deslize, às vezes a gente passa anos construindo uma reputação, a confiança do outro, a estima do outro.
em alguns minutos a gente destrói tudo. Por um pequeno deslize, a gente é capaz de destruir absolutamente tudo e vai demorar muito mais tempo para reconquistar essa confiança, reconquistar essa estima, essa validação. Olha que importante a gente perceber como é necessário estar atento ao uso do tempo. Como nós precisamos aprender a usar o tempo de maneira valorosa. E aí eu lembro, dentro da psicanálise, aí puxando um pouco para a minha prática profissional, eu como psicólogo vejo isso o tempo todo aqui no consultório, inclusive estou agora no consultório, e eu percebo algumas pessoas, elas não conseguem perceber a diferença entre o que Lacan chama de tempo lógico e tempo cronológico. Tempo cronológico é o que a gente conta com o relógio, é o tempo como grandeza da física, é o tempo que a gente consegue contabilizar com o relógio ali, contando quantos segundos, quantos minutos, quantas horas, quantos dias, quantas semanas, quantos meses, quantos anos, quantas décadas, séculos, milênios, etc. Então a gente conta esse tempo, é o tempo cronológico. E o tempo lógico é um tempo qualitativo. Isso remete à diferença que os gregos faziam. Eles falavam do deus Cronos, e o deus Kairos, ou como é a correta pronúncia, Keros, em grego. Keros, na verdade, é um deus diferente do deus Cronos. Quando a gente pega, por exemplo, no Google, uma pesquisa de quem seria o deus Cronos, a gente vai ver Cronos como sendo aquele deus perverso, cruel, que engole os seus próprios filhos. Olha que interessante. O filho nasce, ele vai lá e engole o filho, porque esse é um símbolo, né? O tempo nos engole. O tempo nos engolfa, nos aprisiona, se a gente não souber como usá-lo a nosso favor. Enquanto que o deus Kairos, ou Keros, é um deus curioso. Ele é filho da deusa Fortuna. E ele se apresenta, dentro da lógica da mitologia grega, como um deus completamente nu, que só tem cabelo aqui na testa. Ele só tem um tufo de cabelo aqui na testa. E ele passa correndo. E o único jeito de segurar ele é agarrando ele pelo cabelo. Ou seja, o deus Kairos, que é o deus do tempo oportuno, que não é qualquer tempo, é o tempo oportuno, é o tempo de qualidade, é o tempo da oportunidade, que você precisa agarrar com a mão, porque senão ele passa e você não vê ele passar. Ou seja, é um tempo lógico. Não é um tempo cronológico, é um tempo qualitativo. É um tempo que você precisa aproveitar para dar toda a presença possível àquilo. Isso me faz lembrar a fala de Guimarães Rosa, quando nos diz que é preciso que a gente consiga introduzir no tempo de cada dia o máximo de eternidade. Eu acho essa fala dele fabulosa. Eu vou ser até mais fiel. Ele fala assim: penso que chega um momento na vida da gente em que o único dever é lutar ferozmente para introduzir no tempo de cada dia o máximo de eternidade. O tempo é uma coisa que a gente precisa utilizar ali para poder dar significado, dar sentido. Einstein dizia que o tempo, na verdade, é uma grande ilusão. Que o tempo é uma grandeza da física completamente relativa. Henri Bergson, que é um filósofo francês que eu gosto bastante, dizia que o tempo não existe objetivamente. Essa noção de passado, presente, futuro, são coisas da nossa mente. Para Bergson, o tempo é um órgão da mente humana. Só existe dentro da nossa mente. Não existe fora de nós. Para Bergson, o tempo inteiro é presente. É aqui e agora. Se você não aproveitar o aqui e agora, esse aqui e agora escorre pelas mãos como areia.
E com isso você se perde e não consegue aproveitar detidamente aquilo que você está ali fazendo verdadeiramente. E acaba que você não vê o tempo passar. E quando vê, já passou. E já pensou como é angustiante você ver esse tempo passando sem aproveitar. Paulo, em um outro momento, na carta que ele faz aos Gálatas, a comunidade cristã de lá, no caso dos Gálatas, ele vai falar o quê? Que no capítulo 6, no versículo 10, ele diz assim: enquanto temos tempo, façamos o bem a todos. Olha aí, ele chamando na chincha e nos fazendo pensar direitinho o que é necessário que a gente faça. Que aí eu também me lembro de um texto maravilhoso de Humberto de Campos, quando já assinava como Irmão X, no capítulo 42 do livro Pontos e Contos, que ele intitula um conto que ele traz a esse respeito, chamado O Homem que Matava o Tempo. Nesse texto, ele conta a história de um jovem que nasce em uma família espírita. E aí, nessa família, ele é chamado a atenção, principalmente do pai, ainda na juventude, na tenra juventude. Meu filho, aproveite seu tempo para fazer o bem, aproveite o tempo para buscar um significado para a sua vida, para ter uma perspectiva de propósito. Busque aproveitar bem o tempo que você tem, o tempo que Deus lhe dá. Ao que ele responde para o pai: não, meu pai, eu sou uma pessoa muito jovem. Eu sou uma pessoa que não vou me preocupar com essas coisas. Agora não é o momento para isso. Esse tipo de preocupação é preocupação de velho. Eu não vou pensar nisso agora, pelo amor de Deus. Deixa eu aproveitar melhor meu tempo para minha juventude. Eu vou usufruir do tempo que eu tenho para as coisas do prazer da vida. A gente, obviamente, tem que desfrutar algum prazer, a gente tem que ter prazer, a gente tem que ter, né, um empenho com relação a aproveitar bem o meu tempo. Porque, no final das contas, eu, como jovem, eu preciso saber como matar meu tempo. Eu preciso matar o tempo. Vamos matar o tempo. E aí ele fala assim, aí a mãe chama: meu filho, depois de tantos anos que seu pai falou aquilo, eu tenho a necessidade de te falar isso. Você precisa aproveitar melhor seu tempo. É o tempo que você tem. O tempo é um recurso precioso. Você precisa usufruir bem desse recurso. Por favor, utilize bem o seu tempo. Ah, minha mãe, agora não é o momento de pensar nisso. Eu sou jovem ainda. Eu preciso me estabelecer financeiramente. Eu preciso de alguma estabilidade. Eu preciso ter tranquilidade para a minha vida. Eu preciso pensar no futuro. Isso é uma coisa que eu vou pensar mais adiante. Deixa para depois. Eu não preciso pensar nisso agora. E aí, em determinado momento, eles, sendo espíritas, reuniram amigos espíritas para fazer um estudo do Evangelho no lar. E aí várias pessoas do centro espírita que eles frequentavam foram à casa deles e aí fizeram um evangelho. No final, uma das pessoas que era convidada perguntou: e ele também é espírita, também participa? Ele disse: ah, que nada, pelo amor de Deus, que é isso? Não vou me preocupar com esse tipo de coisa. Você também com esse papo de velho? Eu não vou me preocupar com isso, vou perder tempo com isso. Não, eu tenho que aprender a matar meu tempo de tal modo que eu consiga viver em consonância com os meus propósitos existenciais. Matando bem o tempo, eu vou conseguir ficar tranquilo. E mais adiante, quando eu ficar velho, é que eu vou pensar nisso. Aí ele desencarna. E depois de muitos anos aprisionado em uma consciência obnubilada, uma consciência completamente nublada, ele estava ali preso, se perguntando: meu Deus, será que Deus se esqueceu de mim? Será que Deus apagou o meu nome do livro da vida? Será que porque eu morri eu não sou mais digno de ser uma pessoa de bem? De ser uma pessoa digna da amorosidade de Deus? Não é possível uma coisa dessa. Isso é um absurdo.
E aí, então, depois de muito tempo com essas inquietações, ele deixa uma lágrima escorrer e faz uma prece sincera. Nesse momento da prece sincera, sua velha mãe, já desencarnada, vem até ele em socorro a ele, estende a mão, dizendo: meu filho, quanto tempo esperamos para que você abrisse essa brecha para a possibilidade desse contato. Tantos anos se passaram. Ah, minha mãe, mas será possível? Será que Deus não tem tempo para mim? Não, meu filho, não é isso. É porque você tanto matou seu tempo que o seu tempo permaneceu morto. E porque morto, você não soube como aproveitá-lo. Agora, meu filho, é a hora de você despertar para tentar recuperar esse tempo, para tentar buscar usar melhor o seu tempo. Essa fala é interessante de irmão X porque faz com que a gente desperte para perguntar, né? Essa ideia de matar o tempo. Como assim matar o tempo? Que história é? Correr atrás do tempo? Ou então lutar contra o tempo? Espera aí, o tempo não é inimigo, a gente pode ter o tempo a nosso favor. A gente não precisa necessariamente estar lutando contra o tempo. A gente pode ter o tempo lutando a nosso favor, utilizando bem o tempo que a gente. E é isso que é o convite da noite, para que a gente reflita. A gente precisa despertar para pegar os talentos ali também como sendo recursos tão importantes quanto é o tempo. O tempo é um recurso que a gente tem e que a gente precisa usar bem, que a gente precisa se utilizar de maneira interessante, não só para nós, para fomentar o nosso egoísmo, mas principalmente para o nosso derredor, para a coletividade ao nosso redor. Eu me lembro de outro conto de irmão X, olha aí, novamente, Humberto de Campos, ele trazendo, se não me falha a memória, em Contos e Apólogos, que ele traz assim uma frase interessante, um conto interessante sobre Custódio Saquarema. O nome do texto, se não me falha a memória, é Obsessão Pacífica. Exato, é isso mesmo. Custódio Saquarema, que foi um amigo de Humberto de Campos, quando ele estava encarnado, se encontra com Humberto de Campos e aí ele entrevista, né? Pergunta: ô, Saquarema, como você está? Quanto tempo? Ah, meu irmão, depois de muito usar mal o meu tempo, é que eu consegui chegar agora nessa instância de estudos. Porque, infelizmente, eu não soube me utilizar bem do tempo. Mas o que aconteceu, meu amigo? Pergunta Humberto de Campos. Ele então responde: a verdade, meu amigo, é que eu não sabia, apesar de ter nascido numa família espírita, que eu estava constantemente acompanhado de um irmão ignorante que nós chamamos no meio espírita de obsessor. Só que ele era um verdadeiro amigo que insuflava em minha mente pensamentos que eu achava se tratarem de pensamentos meus. Eu dizia assim: ah, rapaz, na minha juventude, vou me matricular na casa espírita, como meus pais, para poder trabalhar no farnel, vou ajudar famílias pobres. Mas aí vinha aquele pensamento: que nada, rapaz, pelo amor de Deus, você está jovem, você precisa estudar para poder ser alguém na vida. Você precisa se dedicar a construir uma reputação, uma profissão e ser alguém na vida. Então estude primeiro, não é o momento para isso. Vai estudar, dedique seu tempo ao estudo. E lá vai ele estudar e consegue realmente um bom emprego. E aí, consegui um bom emprego, agora eu vou me matricular como voluntário no trabalho espírita. Que é isso, Saquarema? Pelo amor de Deus! Agora não é hora para isso, você está jovem, você precisa agora construir alguma estabilidade e segurança para a sua vida, Saquarema. Não é momento para isso, você precisa arranjar
arranjar uma namorada para constituir uma família. Isso sim, Saquarema. E lá vai Saquarema, então, procurar uma namorada, consegue uma namorada, aí depois de um tempo ele acaba casando, e aí quando ele casa, ele vai, agora eu vou fazer um trabalho voluntário, e aí vem aquele pensamento, poxa, mas trabalho voluntário agora, eu estou me preparando para ser pai, eu não vou agora, não, calma, mais tarde, mais adiante, aí os filhos nascem, crescem, vou dar agora para eles uma educação boa, uma educação digna, não posso parar para pensar em trabalhos voluntários. E nessa, as coisas vão passando até que ele aposenta e diz, agora eu vou trabalhar verdadeiramente para o bem, eu vou virar voluntário no centro espírita que minha família frequenta. E aí vem o pensamento, que é isso, Saquarema? Convenhamos, você já está velho para essas coisas, Saquarema. Pelo amor de Deus, vá pensar em dar algum tipo de amparo para seus netos, Saquarema. Deixe de coisa, pare de inventar coisa para sua vida. Agora não é momento para você estar cansado, ao quebrado. Pelo amor de Deus, Saquarema, deixe de coisa. E nisso eu achando que os pensamentos eram meus e era uma obsessão pacífica me impedindo de realizar algo diferenciado. Porque vida é sacrifício. Vida é a possibilidade de a gente se transformar, de crescer, e eu não estava atinado a essa realidade. E Saquarema perdeu uma grande chance de aproveitar bem o tempo que tinha. Infelizmente, ele matou o tempo. E a gente fica perguntando assim, e aí o tempo, ele cura? É com o tempo que as coisas passam? É o tempo que resolve os problemas? E aí eu gosto de lembrar sempre uma frase de Pedro, na sua segunda epístola, quando ele diz uma coisa que inclusive está lá no livro Primícias do Reino, no capítulo sobre Maria Madalena, que Jesus fala para Madalena. Ele diz assim, Maria, o amor encobre a multidão de pecados. E isso faz a gente pensar, não é a dor que encobre a multidão de pecados, não é o tempo que encobre a multidão de pecados, é o amor. É o amor que encobre a multidão de pecados. O tempo é o que oportuniza a realização desse amor. É o tempo que traz a chance que necessitamos para que esse amor se operacionalize. A gente precisa despertar para perceber a necessidade de aproveitarmos o tempo de que nós necessitamos. Aí eu me lembro de outra história que eu também gosto. Adoro historinha, né? Então vamos para as histórias. Eu também. Neio Lúcio. Eu também gosto dessa parte lúdica. Isso é rico, né? Isso é muito rico. Então o espírito Neio Lúcio, que na verdade, quem já leu o livro 50 anos depois, da série histórica de Emmanuel, na psicografia de Chico Xavier, sabe se tratar do espírito Quinéios Lúcius, o avô de Célia, que é a personagem principal do livro. Quinéios Lúcius vem através da mão de Chico Xavier, com o nome de Neio Lúcio, é o mesmo espírito, e escreve o livro Jesus no Lar. Ele escreve alguns livros maravilhosos, mas eu destaco esse, Jesus no Lar, que foi durante muitos anos meu livro de cabeceira, que sempre eu abri aleatoriamente no Evangelho no Lar, no estudo do Evangelho no Lar, porque são historietas que não estão escritas, não estão descritas no texto bíblico, mas que Neio Lúcio resgata através da psicometria dos ambientes onde Jesus passou. Ele pega aquelas histórias e conta. É maravilhoso, eu recomendo muito. E aí eu destaco especificamente o capítulo de número 22, chamado Talismã Divino, quando conta-se que em uma das reuniões de Evangelho no Lar, na casa de Simão Pedro, lá na beira do lago de Tiberíades, em Cafarnaum, na casa de Pedro, quando Jesus coordenava o estudo do Evangelho na casa de Pedro,
é perguntado a Jesus, né, se não existiria algum tipo de talismã especial, alguma coisa que pudesse ajudar que o evangelho pudesse se implantar no planeta Terra de maneira satisfatória, alguma coisa que ajudasse a amolecer o coração das pessoas que ainda tão endurecido, era tão impermeável à mensagem amorosa de Jesus. Será que Jesus não teria alguma coisa que ajudasse? Um talismã, quem sabe um amuleto, alguma coisa assim que pudesse dar uma força no processo. E aí Jesus diz que sim, que existe um talismã divino, sem o qual não seria possível implantar o reino dos céus na terra. Um talismã absolutamente essencial para que a gente pudesse trazer o bem como sendo o grande norteador para as nossas vidas, a base de propósitos para a nossa história. E aí ele dizia justamente isso, que esse talismã poderia trazer a chance de fazer com que as pessoas se abrissem para a atividade da caridade de maneira muito especial. Porque seria um momento ali, através daquele talismã, de tocar com exemplo a vida das pessoas, para que elas consigam despertar para um propósito. E aí, ansiosos, os apóstolos ali perguntando, mas qual seria esse talismã? E Jesus então diz, esse talismã se chama tempo. É o tempo que é o recurso necessário, essencial, imprescindível para que a gente consiga, usando ele a benefício do bem, trazer a chance da caridade se implantar no coração e na mente das pessoas. É o tempo que permite que o amor se faça presente e visível na vida das pessoas. Olha como é importante a questão do tempo para as nossas existências e às vezes a gente se esquece. Quando a gente ouve uma frase latina tão famosa, tão citada, carpe diem, aproveite o dia, aproveite o tempo, né? Quer dizer isso, carpe diem. Só que, infelizmente, a gente, num olhar imediatista, ainda muito influenciado pelo materialismo, a gente ainda mantém uma lógica do gozar a vida, do gozar o tempo, sem uma percepção mais aprofundada de que aproveitar o dia, aproveitar o tempo, é aquilo que Guimarães Rosa falou, de dar ali, de introduzir no tempo de cada dia o máximo de eternidade, de conseguir verdadeiramente observar as chances que a vida nos dá, que são imprescindíveis para que a gente perceba, como eu disse agora há pouco, que vida é sacrifício. E a palavra sacrifício vem de sacro ofício, ou seja, de fazer sagrado, tornar sagrado, o que antes era apenas efêmero, o que era apenas profano. A gente vai fazer com que aquilo se torne sagrado através da nossa intenção deliberada. Então, isso que é o sacrifício, a possibilidade da gente despertar para enxergar para além da obviedade. É o crescimento que nós precisamos. Aí Emmanuel prossegue no texto dizendo que nós temos ali um interesse muito imediatista quando falamos em aproveitar o tempo, dizendo que o tempo é dinheiro, é uma frase que a gente ouve muito, né? Tempo é dinheiro, um olhar profundamente imediatista. E em seguida mesmo, a gente vai recomeçar todas as obras incompletas na esteira das reencarnações, porque não aproveitamos bem o tempo. E por isso precisamos voltar, e voltar, e voltar, e voltar, tantas vezes, infelizmente, para tentar aproveitar melhor o tempo. E aí Emmanuel fala que em quase todos os setores de evolução terrestre, vemos o abuso da oportunidade complicando os caminhos da vida. Entretanto, desde muitos séculos, o apóstolo nos afirma que o tempo deve ser do Senhor. Isso me faz lembrar um texto maravilhoso de um padre chamado Michel Coast, um texto que eu tive acesso através de André Luiz Peixinho, nosso querido, assim,
ele na verdade era para mim um professor, né? Ele era para mim um grande mestre, e aí ele trouxe esse texto. Eu acho esse texto maravilhoso e eu trago para que a gente reflita. O nome do texto é Tenho Tempo, Senhor. Ele diz assim: saí, Senhor. Lá fora, os homens saíram. Iam, vinham, andavam, corriam. As bicicletas corriam. Os automóveis corriam. Os caminhões corriam. A rua corria. A cidade corria. Todo mundo corria. A rua corria. Corriam todos para não perder tempo. Corriam no encalço do tempo para recuperar o tempo, para ganhar tempo. Até logo, doutor, desculpe-me, não tenho tempo. Passarei outra vez, não posso esperar mais, não tenho tempo. Termino aqui esta carta, pois não tenho tempo. Queria tanto te ajudar, mas não tenho tempo. Não posso aceitar por falta de tempo. Não posso refletir nem ler. Não tenho tempo. Compreendes, Senhor? Eles não têm tempo. A criança está brincando, não tem tempo agora mesmo. Mais tarde. O estudante tem seus deveres a fazer. Não tem tempo. Mais tarde. O universitário tem lá suas aulas. E tanto trabalho que não tem tempo. Mais tarde. O rapaz pratica esporte, não tem tempo. Mais tarde. O que casou há pouco tem sua casa, deve organizá-la, não tem tempo. Mais tarde. O pai de família tem seus filhos, não tem tempo. Mais tarde. Os avós têm seus netos, não tem tempo. Mais tarde. Estão doentes, precisam tratar-se, não tem tempo. Mais tarde. Tarde demais, não tem tempo. Assim correm todos os homens atrás do tempo, Senhor. Apressados, atropelados, sobrecarregados, enlouquecidos, assoberbados. Nunca chegam, falta-lhes tempo. Apesar de todos os esforços, falta-lhes tempo. Falta-lhes mesmo muito tempo. Com certeza, Senhor, erraste os cálculos. Há um engano geral, horas curtas demais, dias curtos demais, vidas curtas demais. Nesta noite, eu não te peço, Senhor, o tempo de fazer isto e depois aquilo. Peço-te a graça de fazer conscienciosamente, no tempo que me dás, o que queres que eu faça. Michel Coast. Eu gosto muito desse texto porque nos traz uma reflexão crucial para a nossa jornada evolutiva. A gente não tem tempo para as coisas que são prioritárias. Quando a gente para pensar, poxa, mas você não tem tempo para fazer isso que é tão importante na sua vida. Quando é prioridade, a gente acha tempo. A gente diz assim, eu não tenho tempo. Mas se for prioridade, a gente encontra tempo. Então, essa história de que não tem tempo, na verdade, não tem prioridade. É o que eu tenho falado nas palestras. Às vezes, você está ali com um trabalho que você precisa resolver uma demanda, tem um relatório para entregar, tem poucos minutos, e aí você já perdeu o prazo, já tem que entregar, já era para ter entregue há 2 dias, tem que entregar o relatório, sua mãe te liga. Meu filho, venha cá agora para me levar no hospital que eu estou passando mal. Aquele relatório vai para o beleléu, porque o que é prioridade é você ir lá dar suporte à sua mãe. E aí
tudo que até então era imprescindível vira defectivo, vira secundário. E você vai dar prioridade ao que realmente necessita de prioridade. E aí eu pergunto, né? O que é essencial nas nossas vidas? Quais são as nossas prioridades hoje em dia? O que é essencial? A gente precisa perceber em que nós estamos investindo o nosso tempo. Pelo que nós estamos lutando. Às vezes a gente está correndo, mas correndo para lugar nenhum. Vai chegar com pressa a lugar algum. É preciso que a gente se pergunte o que verdadeiramente é prioritário nas nossas existências. Volta e meia a gente precisa se perguntar o que é que nós estamos fazendo aqui, qual é o nosso propósito, qual é o nosso sentido existencial, qual é o nosso significado existencial, o que realmente interessa. E aí eu me lembro da frase de Antoine de Saint-Exupéry, o escritor do livro O Pequeno Príncipe, que tem lá na fala da raposa uma frase que é muito importante para a gente refletir. Ela diz assim: o essencial é invisível aos olhos, só se enxerga bem com o coração. E a gente investindo muito no que é visível, na nossa aparência, a gente investindo muito na validação do outro, na necessidade de impressionar as outras pessoas, e não para se perguntar quais são as nossas prioridades. A maioria dos estudiosos do fenômeno morte, ou seja, os tanatólogos, chegam a conclusões interessantes, dizendo o que a gente pensa na beira do leito de morte, nas relações humanas. A gente pensa nisso, porque é isso que importa, porque é isso que interessa. Nós pensamos nas pessoas que são significativas para nós. Então, nessa reflexão, a gente para e começa a se questionar o que realmente é imprescindível. E com isso a gente vai passar a valorizar aquilo que realmente merece o nosso valor. Okay. Aí eu trago, já na caminhada para o fim da minha fala, um poema de Maria Dolores, no livro Coração e Vida, Psicografia de Chico Xavier, lá no capítulo de 24. É o poema chamado Tempo e Vida, quando Maria Dolores fala assim: depois da morte é que vemos quando a luz se nos revela, quanta sombra e bagatela guardamos no coração. Quantos lamentos inúteis complicavam-nos a vida, quanta palavra perdida, quanto tempo gasto em vão. Quantas horas desprezadas de espírito desatento, nos enganos de um momento que o próprio tempo desfaz. Quanta contenda improfícua, quanto disfarce no rosto, que se transforma em desgosto, furtando a esperança da paz. Alma querida, não creias, seja a morte o fim de tudo. O tempo, esse sábio mudo, concede-nos voz e vez. Acompanha-nos o passo, age de segundo a segundo, e nos conhece no mundo tudo aquilo que se fez. Ama, esclarece, abençoa. Sofre e luta, mas não temas. Ninguém vive sem problemas, onde estiver e onde for. Vida é lavoura perfeita. Morte é o braço que a preserva, que só replanta ou conserva o que se faz por amor. Maria Dolores. Essa é a mensagem da noite de hoje. Muito obrigada. E que nós somos convidados a refletir como temos usado o nosso tempo. Como temos, infelizmente, utilizado mal na maioria das vezes.
como temos desperdiçado esse recurso precioso, que é o tempo das nossas vidas. Que tenhamos hoje a coragem necessária para utilizarmos bem essa ferramenta que o Criador nos coloca nas mãos, e não é à toa que dá o nome de presente, porque é isso que nós temos. Um grande presente que precisamos aproveitar bem para multiplicar o bem nas nossas vidas. Muito obrigada pela sua presença, pela sua disponibilidade, pelo seu carinho, pelo seu esforço, pela sua dedicação, por esse tempo que você nos dedicou, passando o tema, o tempo. Que nosso Senhor Jesus te abençoe, hoje, agora e sempre. Vamos encerrar nosso trabalho fazendo a oração, rogando a Virgem Maria Santíssima que nos abençoe e que dê o socorro necessário a todos os nossos irmãos na Ásia, passando por momentos tão difíceis, momentos de morte coletiva que não é nada agradável para nenhum de nós, né? E para aquelas famílias que estão passando por tanto desespero. Então vamos pedir à Virgem Maria Santíssima que fortaleça os espíritos socorristas do espaço e possa abrigar, possam acolher os nossos irmãos que estão sendo levados pelo turbilhão do terremoto. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, nasceu Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai a Deus por nós, os teus filhos muito amados, agora e na hora da nossa morte. Amém. Meu Senhor Jesus, onde houver dor e sofrimento nesse momento, envia tuas equipes socorristas para que possa acolher, socorrer, consolar todos os nossos irmãos que estão nesse momento passando por dores e aflições. Que nosso Senhor Jesus nos ampare e que seja feita, meu Deus, a vossa vontade em todos os momentos da nossa vida. Luz e paz para todos. Fiquem com Deus e até breve. Muito obrigada, querido. Entraremos em contato em breve. Fica com Deus. Com licença.